Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cristão Reflexivo. Me chamo Tony Lucas e este quadro se chama Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões a respeito do Evangelho verdadeiro de Cristo. Aproveite, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta este vídeo e também comente a sua opinião abaixo, assim o YouTube vai recomendar este conteúdo para mais pessoas. E o tema de hoje está muito interessante, eu diria até polêmico, porque nós vamos diferenciar o Evangelho verdadeiro de Cristo do cristianismo, da religião institucionalizada. E, inclusive, vamos diferenciar o significado da expressão avançar o reino de Deus sobre a terra, o venha o teu reino que Jesus falou na oração do Pai Nosso, versus como isso foi interpretado ao longo da história pela igreja institucionalizada cristã. Então, o vídeo de hoje ele está dividido em 3 partes. Primeiramente, nós vamos falar sobre o que Jesus recomendou aos discípulos. Aquele versículo quando ele fala: ide e pregai esse evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Isso do ponto de vista de Cristo, que significa pregar o evangelho a toda criatura. Segundo, como isso foi distorcido, segunda parte do vídeo, vamos falar, ao longo da história, se transformando em um projeto de dominação política, econômica, cultural e, inclusive, de opressão de povos diferentes através do poderio da Igreja Romana, né? E, por fim, nós vamos falar também de experiências modernas e positivas de movimentos ligados a instituições religiosas que vão até países carentes e, de fato, são responsáveis por ajuda humanitária, além da pregação da palavra, e eles contribuem para o desenvolvimento. E são instituições de fé, né, com base na fé cristã, digamos assim. Então, primeira parte, o que significa, do ponto de vista de Cristo, o ide e pregar o evangelho a toda criatura. Para você entender isso, é necessário nós lembrarmos quando Cristo ele chegou na sinagoga de Nazaré, aqui em Lucas 4, versículo 16 até o 20, e o Senhor diz, indo para Nazaré, onde Jesus havia sido criado, ele entrou num sábado na sinagoga, abriu o livro do profeta Isaías, profeta messiânico que viveu cerca de 500 a 600 anos ali antes de Cristo, e o Senhor abriu esse livro e leu o que estava escrito. Ele disse o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Após isso, Jesus fechou o livro e disse: hoje, essas palavras se cumpriram através desse ato. Ali o Senhor estava iniciando seu ministério. E em muitas ocasiões ele dizia: a vós é chegado o reino de Deus. Por quê? Porque ele cumpriu o que estava profetizado por Isaías e outros profetas do passado. E de que forma ele cumpriu isso? Através da pregação do evangelho verdadeiro, que era sobre arrependimento de pecados, era sobre manifestações, prodígios, para mostrar que Deus está vivo. Então, por onde o Senhor passava, libertava os oprimidos, curava enfermos, dava vista aos cegos, expulsava espíritos malignos das pessoas, e ele mostrava: eu sou o Deus encarnado, Deus Filho encarnado, e estou agora avançando o reino de Deus sobre uma terra que estava decadente, sofrendo opressões pelo Império Romano desde aquela época. E, mais importante de tudo, todos esses atos do Senhor, eles tinham um significado espiritual. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Isso significa os pobres de espírito. Muitas das vezes pessoas necessitadas de Deus, que todos nós somos. Assim também como libertar os cativos, aqueles que estão acorrentados em prisões espirituais, acorrentados pelo pecado, pelas atitudes que afastavam o homem de Deus. Quando esses tiveram um encontro com o Senhor, eles foram libertos disso. Restauração da vista aos cegos. Isso também significa, do ponto de vista espiritual, que o Senhor ele é que ilumina a nossa visão espiritual para que nós possamos compreender as coisas eternas. Então você vê que toda atitude de Jesus e toda a palavra dele tem um significado espiritual, profético, e que não está vinculado a um projeto terreno, passageiro,
de dominação política. E, inclusive, foi por isso que Jesus foi rejeitado por muitos da época, porque eles esperavam um líder militar que iria destruir os inimigos de Israel. Só que Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e com palavras de vida eterna, não somente palavras passageiras para riquezas desta vida. E outro texto que também nos ajuda a compreender esse significado, né, do Evangelho, o que significava avançar o Evangelho de Cristo, é em Lucas 10, na missão dos 70. O Senhor também separou 70 discípulos, em algumas versões falam 72, e disse, mandou-os adiante de 2 em 2, e em todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E ele falou assim, e curai os enfermos que nessas cidades existirem, e dizei-lhes, a vós é chegado o reino de Deus. Então, os discípulos iam pregando o Evangelho, pregando o arrependimento de pecados, dizendo, o Messias chegou, o Salvador da humanidade. Ele promete vida eterna a todos nós. Se arrependam, né, de seus atos e curavam, libertavam pessoas. Inclusive, os discípulos depois chegaram e falaram, Senhor, em teu nome, até os espíritos malignos, eles se prostram. Eles respeitam a tua autoridade. Aí o Senhor diz, antes se alegrai, que o vosso nome está escrito no livro da vida. Não se alegrem somente por essas manifestações físicas do poder de Deus. Então, mais uma vez, avançar o reino de Deus sobre a terra, quando nós falamos isso, esse trabalho de você levar a palavra de Deus, curando pessoas que estejam oprimidas, sem sentido na vida, presas no pecado, presas em atitudes que os afastam de Deus, que não têm mais a alegria de viver. Foi esse o objetivo de Cristo. Mas, como é que isso foi deturpado? Após a morte de Jesus, indo aqui para a segunda parte do vídeo, o Império Romano começou a perseguir os cristãos. Por exemplo, no período que Nero comandou Roma. E muitos cristãos foram mortos, foram acusados de terem tocado fogo, né, em Roma. Existem alguns historiadores que falam sobre isso. E começaram a fazer um verdadeiro massacre com a igreja primitiva, matando apóstolos, levando as pessoas para exposições públicas nas arenas, onde eram massacrados por feras selvagens. Outros eram mortos em fogueiras. E, por muito tempo, os cristãos foram perseguidos. Entre os anos de 54 a 68 depois de Cristo, Nero oprimiu os cristãos, que eles viam os cristãos como uma ameaça ao poderio do Império Romano. Foi somente ali em 313 depois de Cristo que foi publicado o Edito de Milão, que garantia a liberdade para que se cultuasse qualquer deus. Aqui nós vemos já a importância da tolerância, né? A liberdade de fé, de crença, de religião, porque os cristãos já foram muito perseguidos no passado. Eles eram proibidos de professarem sua fé e viviam presos, outros cultuavam a Deus em cavernas e muitos foram mortos por conta da sua fé. Então, com o Edito de Milão, o imperador Constantino, ele fundamentou o que seria posteriormente, que se tornaria a religião oficial do Império Romano. Então, o cristianismo só passou a ser a religião oficial do Império Romano no ano de 380 depois de Cristo, por ordem do imperador Teodósio I. E aí ele tomou essa medida numa lei chamada Edito de Tessalônica. Nesse caso aqui, ele já proibiu que houvesse qualquer outra religião. Veja a deturpação, né? Então, vemos aqui já a união do poderio do Estado, representado pelo Império Romano, junto com a religião, formalizou o cristianismo como religião oficial do Estado e impediu qualquer outra manifestação de fés opostas. E quem fosse pego de forma para que praticasse alguma outra fé seria perseguido e morto. Então, nós vemos que foi uma deturpação total do Evangelho de Cristo, que foi pregado inicialmente. Os cristãos que eram perseguidos, agora o cristianismo passou a perseguir outros povos. E aí isso contribuiu para que ali na Idade Média, e na Baixa Idade Média e também na Idade Moderna, a Igreja Apostólica Romana, né, Católica Apostólica Romana, viesse a instituir o Tribunal da Inquisição, onde todos que eram
vistos como uma ameaça à Igreja Católica, eles eram perseguidos e mortos. Inclusive, hoje até o Papa já pediu perdão em relação a isso, porque é uma mancha na história do cristianismo, como religião institucionalizada. Veja que é muito diferente do significado espiritual que eu falei no início do vídeo, que era de levar a palavra de amor, de perdão dos pecados e levar transformação de vidas. Agora, durante a Inquisição, nós vemos uma igreja que, em nome da fé cristã, passou a perseguir, condenar, torturar pessoas, inclusive mulheres que eram acusadas de feitiçaria, cientistas como Giordano Bruno e Galileu Galilei, lá na Idade Moderna, porque eram contrários aos dogmas da igreja. Então, Giordano Bruno disse que a Terra não era o centro do universo e ela estava na órbita ali do Sol, que era o centro do nosso sistema planetário, e por isso ele foi condenado como herege e foi morto em uma fogueira. E Giordano Bruno era também cristão, ele professava fé cristã, mas era um cientista. E aí nós vemos essa deturpação, como a igreja passou também a perseguir o conhecimento. Desde o conhecimento mais básico de quem estudava as propriedades químicas de plantas, de ervas, ou a anatomia, ou a astronomia, esses para a igreja, durante a Idade Média, eram vistos como bruxos, né? Magos, e foram muito perseguidos e julgados. Então, essa é uma mancha que está na história do cristianismo e que nada tem a ver com o ide e pregai o evangelho a toda criatura que o Senhor Jesus falou. Mas, por fim, com o passar dos séculos, nós vemos o movimento também protestante que iniciou a sua luta contra alguns dogmas da Igreja Católica. Inclusive, muitos protestantes foram perseguidos também pela Inquisição. E o cristianismo ele se tornou pulverizado. Então, hoje existem igrejas de diversos segmentos, de diversas doutrinas diferentes. E a terceira parte desse vídeo é justamente para nós falarmos também do papel positivo de organizações cristãs em termos de ajuda humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. E tem um artigo que eu trouxe para vocês, foi publicado na revista da instituição Red Cross, né, da Cruz Vermelha, que trata do trabalho de ajuda humanitária. Esse artigo foi um estudo feito por Elizabeth Ferris, publicado nessa revista, na International Review of the Red Cross, e fala que as ONGs cristãs, elas também possuem um grande orçamento e um poder financeiro em escala global, responsável assim pela ajuda humanitária de diversos países vulneráveis. E alguns dados aqui para mostrar também o papel positivo de instituições, de ONGs ligadas à fé cristã. Segundo o Conselho Mundial de Igrejas, bem como a organização Caritas, essas instituições gastam cerca de $1 bilhão por ano em ajuda ao desenvolvimento. A refugiados, por exemplo. Isso é quase o mesmo orçamento que instituições ligadas às próprias Nações Unidas. A Federação Luterana Mundial tem um orçamento de cerca de $73 milhões para ajuda ao desenvolvimento internacional. Veja que é um número gigantesco. Então, em um outro estudo aqui, de acordo com William Hadley, 1/3 dos pacientes com AIDS no mundo também são cuidados com a ajuda de instituições religiosas. Então, nós vemos que, apesar desse período tenebroso da religião cristã, perseguindo pessoas de outras fés, destruindo, matando, torturando, nós vemos também que instituições mais modernas ligadas à fé cristã também fazem papéis importantes no mundo de ajuda humanitária. Inclusive, no Brasil, vi diversos exemplos de igrejas de diversas denominações cristãs diferentes que ajudaram ali o Rio Grande do Sul nas enchentes. Então, é necessário nós separarmos esses distintos períodos da história da fé cristã. E quero finalizar dizendo que o Evangelho verdadeiro de Cristo, ele vai além de simplesmente uma ajuda humanitária, de conceder o pão ou obras de caridade, mas como eu falei, também significa levar esperança de vida a pessoas que já haviam perdido totalmente essa esperança, que já não tinham mais sentido para a sua vida. Então o Senhor lhe chega mostrando que nós
somos passageiros, mas temos um Espírito que é eterno e que devemos, portanto, buscar nos aproximar de Deus. Aí, através dessa intimidade, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós aceitamos a salvação, a cura de Cristo. Então, nós passamos a viver já nesse reino celestial e não mais apenas para as coisas terrenas. Pois bem, se esse vídeo gerou algum esclarecimento para você, convido que você se inscreva no canal, comente também sua opinião abaixo e muito obrigado e até o próximo vídeo do quadro Café com Jesus. Hoje um vídeo mais explicativo, um estudo um pouco mais organizado, mas teremos também muitos outros temas que traremos nas próximas edições. Muito obrigado, até o próximo vídeo.